essa parte conceitual da lei, tá? Logo depois a gente vai ter o time de produto Proteus, eles vão falar um pouquinho sobre a ferramenta. Teremos também a Consult, que ela vai falar para vocês um pouquinho da importância de processos internos, tá? Dentro da empresa para atender essa nova lei. E a gente também vai ter o pessoal de cloud aqui, que eles vão apresentar para vocês a solução da TOTUS, né? Que é a solução em nuvens. Caso surja alguma dúvida durante qualquer apresentação, a gente já está com o chat ali, vocês já podem ir mandando que a gente vai respondendo, e se necessário no final a gente também deixa alguns minutinhos para responder as dúvidas, tá bom? Caso o meu áudio estiver falhando alguma coisa, vocês podem mandar via chat também, tá bom? Então vamos lá, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg, eu fico na Matriz em São Paulo, eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Então, falar um pouquinho, né, sobre a lei. Até ontem, a previsão dela era de entrar, né, agora em agosto. A gente sabe que lá no dia 3 de abril, o Senado já aprovou a prorrogação para início de janeiro, só que essa emenda ela está lá na Câmara e ela se encontra parada, né, para votação e para depois ser encaminhada para o presidente. Aí ontem, por volta de umas 2 horas da tarde, né, saiu uma medida provisória, é a 959, e nessa medida ela traz alguns pontos, e lá no seu último parágrafo, ela traz a questão da postergação, tá? Então, a LGPD ela foi postergada para começar em 3 de maio de 2021, tá? A gente só tem que ter alguns pontos de atenção nessa medida. Uma medida provisória, ela só tem validade de 120 dias, tá? Então, nesse prazo de 120 dias, é necessário que o Congresso vote para o quê? Decidir se ela vai ser aprovada ou se ela vai ser rejeitada. Se ela for aprovada, ela vira lei e a gente segue com a data. Se ela não for aprovada, ou se ela ficar lá, o que acontece? Essa medida cai. E aí vale o quê? Aquela que já está falando que a lei entra em agosto. Então, a gente tem que ter alguns pontos de atenção, porque se a gente for contar 120 dias, cai bem em agosto. Então, eu acho necessário, eu sei que isso foi de ontem para hoje, mas a gente tem questões, né, de analisar. Eu sei que a gente está num momento, né, difícil, onde muitos estão trabalhando de casa, mas eu acho que vale a atenção a questão dessa lei, tá? A gente não esperar muitas coisas, porque a gente sabe que tudo está vindo muito em cima da hora, né? A mesma coisa, a CMP ela não trouxe nada em questão da agência regulamentadora, então vale o que está na lei, né, da LGPD, falando que ela tem que entrar em vigor até agosto, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre evolução, né? A gente já tem aqui no Brasil algumas leis que garantem essa questão do tratamento de dados, né, de pessoas físicas. Então, desde 2010 já vinha uma preocupação, né, nessa questão de tratamento de dados. Se a gente observar o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei do Marco Civil, né, ela já traz algumas questões que fala sobre compartilhamento, né, de dados, só que nem sempre é tão levado à risca, né? Se a gente for ver questão de índice, o Brasil é o país que mais tem, né, que infringe regras de internet, né? Então, assim, ela passou por vários projetos, né? Teve algumas leis, foi uma coisa que foi pensada, tá? E durante 2010 até 2018, o que aconteceu? A gente veio com essas leis, tá? Só que em 2018, a União Europeia, ela regulamentou essa lei de proteção de dados pessoais, né? Que é a conhecida GDPR. Então, ela acabou se tornando um pouco de referência, né? Na questão de regulamentação de proteção de dados no mundo. Onde alguns países fizeram o quê? Acabaram tomando para si, né? E acabaram fazendo a implantação dessa regra. E o Brasil não foi nada diferente, né? Ela abraçou também essa ideia, até porque a gente tem algumas particularidades que, independente de onde nós estivermos, tem que ter essa lei geral de proteção. Então, em 2018, aqui no Brasil, foi, né, aprovada uma medida provisória que acabou virando lei, e alterou aquela lei do Marco Civil da Internet que a gente tinha, né, falando da entrada dessa lei Lei Geral de Proteção de Dados, tá?
Então, ela foi criada, né, lá fora. Aqui está tendo algumas regulamentações, ela não traz o espelho real da GDPR, né, ela tem algumas mudanças sim, mas ela só foi criada para o quê? Para regulamentar uma forma que a empresa vai manipular os dados pessoais, tá? Principalmente aqueles dados que são compartilhados pela internet. Aqui mostrar para vocês, né, como eu falei, muitos países já aderiram, né, já tem fortemente a GDPR funcionando. Tem alguns países que estão se adequando, como tem alguns países que estão já praticamente adequados, né? A gente tem aqueles que já têm uma autoridade nacional de proteção de dados. E a gente também tem aqueles países que estão se adequando, que somos nós também, né? E a gente também tem aqueles países que não têm proteção nenhuma, não tem lei nenhuma, tá? Essa lei de proteção de dados, né, ela entra, né, aqui ainda não mudei nada, né, então ela entrava em agosto. Agora, com essa mudança da medida provisória, se ela for mesmo permanecer, vai ficar para maio, como eu falei para vocês no início, mas ela vem para estabelecer o quê? As diretrizes, como que a gente vai coletar, como a gente vai compartilhar os dados das pessoas, né, pessoas físicas, e dessa forma ela vai impor mais proteção, vai dar penalidade na falta de descumprimento, né, assim como acontece lá na União Europeia, a LGPD ela vai forçar as empresas ter um melhor controle, né? Ter uma melhor segurança para que não haja vazamento, mapear melhor os seus processos, porque a gente às vezes acaba pedindo dados desnecessários, né? Então ela vem o quê? Criar parâmetros, né? Um parâmetro de informações que tem que ser coletadas. Bom, a LGPD, o objetivo dela, como eu falei, né, é regulamentar uma forma de coleta, uma forma de utilização desses dados, né, para que tenha uma melhor clareza na coleta e utilização. A gente pode até usar como exemplo aqui a farmácia, né? Muitas das vezes a gente vai na farmácia e eles acabam pedindo nosso CPF. A gente já parou para pensar o que eles fazem com esse nosso CPF? Para que esse cadastro? Não, né? Então vai caber às empresas fazer sim o seu mapeamento, verificar o porquê que eu coleto dados, né? Vocês vão ver que eu vou sempre estar frisando isso, porque nada mais é do que a gente mapear, né? A gente verificar quais são as nossas necessidades, né? E ver se sim, eu preciso ter aquilo, eu preciso desse dado. Lógico que a gente tem exceções, né? O RH é um deles. A gente colhe muitas informações de funcionário, mas não porque a gente quer, né? A gente tem obrigações junto com o governo, né? Então, nessas questões, vocês vão ver que a lei, ela traz essas hipóteses de tratamento, né? Mas a gente tem que analisar, sim, né? Como eu falei, o Brasil ele é um dos países com maior fonte de ataques, né? Então a gente tem que sempre estar o quê? Dando uma segurança, né? E essa lei ela veio para a pessoa física, para tornar aqueles dados pessoais mais seguros. Então, a LGPD ela vai tratar os dados pessoais, né, como a gente vem falando, e no artigo 5º, ela define o quê? Que dados pessoais são aquelas informações relacionadas tanto às pessoas naturais identificadas, como também identificado. Então, ou seja, são aquelas pessoas que a gente é capaz de identificar de alguma forma isolada, né? Ou a gente consegue identificá-las através de um conjunto, né, com outras pessoas. Então, ela traz o quê? Que é nome, RG, CPF, endereço de e-mail, dados de localização, eu acabo o quê? Eu acabo chegando, né, naquela pessoa. Então, a gente tem que ter um melhor tratamento nessas questões que a gente vai estar utilizando. Como também ela traz a questões dos dados sensíveis, né? Essa é a principal questão, né, que a lei traz também, que é a questão dos dados sensíveis, que essas informações, elas revelam características sobre a pessoa, né, como o exemplo é religião, sexo, posicionamento político, orientação sexual, dados bancários, filiação de sindicatos, né? Dados relacionados à saúde. Então, ela traz essa questão que esses são dados sensíveis, são dados que têm que ser melhor analisados, né? A gente tem a necessidade de ter isso. Algumas posições aqui, o RH mesmo
tem que ter, né? Mas como que eu vou tratar isso? Como que eu vou proteger isso para que não seja vazado, né? Então, a lei ela traz essas questões de dados sensíveis, que a gente tem que ter uma visão melhor sobre essas coletas, tá? E como armazenar. Ela fala da questão dos dados anonimizados, né? Essa anonimização é uma técnica de processamento de dados, né? Que ela acaba removendo ou modificando alguma informação. E através dessa modificação, a gente acaba não identificando quem é essa pessoa, tá? A lei fala sobre tratamentos de dados, né, que é toda aquela operação realizada com os dados pessoais. Então, a partir do momento que a gente fizer uma coleta, a gente produzir, a gente utilizar numa recepção a coleta desses dados, a gente já está entrando na lei de proteção geral, né? A gente já está fazendo um tratamento de um dado pessoal. Tá, então toda a operação precisa de um dado, de um tratamento do dado. Como eu falei lá no começo, a lei ela traz os princípios de hipóteses, né? Então, uma coisa que ela deixa bem explícita é a questão do consentimento expresso, né? As pessoas têm, nós titulares, a gente tem que dar o consentimento expresso, tá? Para aquela empresa poder, né, tratar o nosso dado. Né, como também tem a questão de execuções de contrato, a gente consegue trazer isso nas principais hipóteses, tá? Como também questões educacionais, habitacionais, vai ter necessidade de coleta de dados. Então, a lei ela traz essas questões, tá? Que né, nessas principais questões significa que a gente pode sim fazer coletas de dados. A gente sempre tem que estar atenta nessas principais hipóteses, tá bom? A gente também tem a questão de órgãos de pesquisa, né, que tem aquele intuito exclusivo de realizar pesquisas básicas ou aplicar, né, estatísticas. Nessas questões de estatísticas dá para usar muito bem aqueles dados anonimizados, né, que a gente não precisa saber quem é a pessoa final, mas a gente precisa dos dados para fazer estatística, né? A questão primordial aqui é pensar sobre essa questão, né, que propõe o tratamento de dados, essa finalidade, né? Qual é o melhor requisito legal para as empresas se aparar nesse propósito, né, de acordo com as circunstâncias do seu cotidiano. Qualquer operação de tratamento de dados pessoais que não se enquadrar nessas principais hipóteses, tá? A gente tem o artigo 7 que fala sobre o que? Vai acarretar multas, vai ter umas sanções, vai ter várias coisas. Eu vou até mostrar para vocês um pouquinho dessa penalidade mais para frente. Então, a gente sempre tem que se adequar a essas principais hipóteses que a lei traz, tá bom? A lei fala também da questão dos direitos dos titulares, né? Eles possuem alguns direitos. Então, a lei menciona que o quê? Que o titular ele vai ter livre acesso aos seus dados coletados. Ele vai possuir direito de restringir o tratamento, né, dos seus dados pessoais. Ele vai poder recusar não fornecer o consentimento expresso, né? Ele também pode solicitar a eliminação dos seus dados, pode solicitar portabilidade também para outro controlador, tá? Legal nessa questão de eliminação que a gente tem que pensar um pouquinho, porque igual a gente trabalhou numa empresa, meus dados estão lá, eu saí, eu vou pedir eliminação. Tem coisas que não dá, né? A gente está amparado de lei. O RH ele tem algumas obrigações e aí, nisso, não tem como a empresa eliminar os dados, né? Então, isso tem que ser muito bem estudado. A gente sempre coloca o RH como exemplo, porque o RH é o lugar da empresa que mais trata dados pessoais, né? É o departamento que mais coleta. Né? Então, assim, a gente traz mais alguns pontos, né, que é a questão da discriminação dos dados. O titular, uma vez ele dando esse consentimento, ele pode se revogar também desse consentimento, caso não haja clareza naqueles procedimentos utilizados pelo controlador, né? Para que o controle de todos esses processos que eu falei para vocês seja de uma forma adequada, né, as empresas vão precisar contar com 3 figuras específicas, tá? Uma é o controlador, que a própria lei traz, né, que é um profissional que vai tomar as decisões sobre aqueles tratamentos de dados dentro da empresa.
A gente também vai ter a figura do operador, que ele vai ser responsável por toda e qualquer decisão sobre o tratamento. Tá? E a gente tem a figura do DPO, que é o encarregado, que isso também tem na GDPR. Ele vai ser o intermediador entre a figura do controlador, tá? Ele vai ser a intermediário entre o controlador, entre o proprietário dos dados e com a agência nacional, tá? Ele vai ser esse filtro. Então, essa é uma nova função que as empresas vão ter que adquirir, né? Para ter essas três figuras, os outros dois talvez pode ser qualquer pessoa que esteja lá, mas o encarregado tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração, né? Porque como ele vai ser responsável por atender toda e qualquer solicitação da agência nacional, o ideal seria um profissional que tenha conhecimento um pouquinho sobre a legislação, né? A legislação, aquelas boas práticas de proteção de dados, porque ele que vai acompanhar isso dentro da empresa, né? Ele que vai separar documento, ele que vai fazer um mapeamento de todos os dados que a empresa coleta, onde a gente tem ou não, né, dado pessoal, né? O serviço é grande, por isso que o ideal é que contrate desde o começo para fazer esse histórico dentro da empresa, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a figura dos três, né? Quem eles são, quem responde legalmente, né? E quem responde solidariamente sobre a LGPD dentro das empresas, tá? É bem legal, depois se vocês puderem ler com calma, eu acho que vai ajudar bastante. A lei ela traz alguns princípios, né, que são ligados diretamente aos titulares. Caberá à empresa refletir sobre essas questões, né, naquela questão que eu já venho falando. Faz sentido, né, a gente coletar esses dados? A gente vai ter que ter transparência naquele acesso, né? O titular vai ter que ter acesso naquelas informações que foi coletadas. Tem que ter uma qualidade nos dados que eu coletei. Eu tenho que garantir que aqueles dados vão estar dentro da minha base e que eles não vão ser compartilhados indevidamente, né? Então, esses princípios valem a pena todo mundo, né, as empresas darem uma olhada e refletir sobre essas questões, mapear, dar uma forma de segurança, fazer já a sua prevenção. Eu vou coletar, mas ok, e se vazar, qual vai ser a prevenção que eu vou ter, né? Então, são finalidades que a lei traz para cada empresa, tá? Para estar analisando, mapeando. Nada diferente, né? Como a lei mesmo fala, o Brasil vai ter agora, né, oficialmente, vai contar com um órgão específico, porque até aí a gente tem várias leis desde 2010, mas a gente não tinha nada, nenhuma agência que cuidasse dessas questões, né? Então agora a gente vai passar a ter. Essa MP, como eu falei no começo, ela não mudou, então até agosto a gente tem que ter essa agência regulamentadora, né? A gente sabe que ela vai ser composta por uma comissão de 23 representantes, a gente já tem alguns nomes aí que estão sendo falados na mídia, mas nada saiu oficialmente, né? Então a gente fica aguardando a entrada dessa comissão. Bom, a lei fala também sobre a questão de incidências, né? Então, caso haja incidência dentro da empresa, caberá ela comunicar à agência nacional, informando quais foram aqueles dados que foram afetados, qual é a proteção que a empresa tomou, né? Qual a segurança que ela vai passar a tomar a partir daquele momento. Né? Isso vem na vem na lei, né? Toda a questão dessa incidência. Então, é aquilo, gente, cabe questão de mapear mesmo os processos, tá? E ver quais são as tomadas de decisão que a empresa vai ter para não acontecer isso. Penalidade, né? Como toda lei tem a sua penalidade, a LGPD não é nada diferente. Ela traz a questão de penalidades desde advertência, tá? Até multas diárias, podendo chegar até 50 milhões de reais, tá? Como também pode haver suspensão das suas atividades, tá? Não temos ainda com clareza qual o tipo de punição que nós vamos levar por determinado compartilhamento errado, indevido, né? Isso vai caber à agência regulamentadora definir. Aqui agora mostrando para vocês, agora nesse mês de abril, né, para ajudar nessa implementação, o governo também criou um comitê de governança de dados.
esse comitê criou uma cartilha. Essa cartilha ela tem algumas orientações que são para entidades de administração pública federal. Eu acho que vale a pena a leitura, né? Ela traz de uma forma bem ampla como deve ser realizado esse tratamento, né, na questão dos dados pessoais. Eu deixei aqui para vocês porque eu acho que pode facilitar as empresas, né, nesse novo processo, né, de implantação. Então, se vocês pegarem esse QR Code, ele vai levar para uma página da consultoria, é uma página que a gente tem focada nesse tema de LGPD. Lá vocês vão encontrar essa cartilha para download, como também vocês vão encontrar bastante questões, né, da LGPD, questão conceitual, questão de produto também, tá? Vou ver se eu consigo entrar aqui, eu mostro para vocês. Vocês entram através da página tots.com, é uma área logada, né? Muitos já devem conhecer, eu já sou cliente de Espaço Legislação. Aqui vocês vamos esperar carregar. Aqui sempre abre as 4 últimas obrigações, né? A internet hoje está um pouquinho devagar, mas aqui está a LGPD, tá? Vamos ver se a página carrega. É um material bem interessante, está bem detalhado. Ela também te remete à página dos produtos, né? A página do Proteus, ela te remete para lá, onde tem todas as documentações que o Proteus tá trabalhando. Uma pena que não está. Bom, abriu. Aqui tem tudo o que eu falei, os objetivos, penalidades, como que era antes, como que está agora. Aqui, ó, tá o guia de boas práticas, tá? Caso vocês se interessarem, eu achei o material legal, clica aqui e baixa, tá? Quando eu falei para vocês de informação sobre o produto, aqui a gente está falando de todas as linhas da TOTS, tá? Vocês especificamente são Proteus. Aqui a gente tem toda a documentação que o produto está colocando, né, tá publicando, né, ele vem para essa página, né, a gente está tentando consolidar de uma forma mais clara para onde vocês clientes tenham um acesso mais fácil, tá bom? O material vai ficar depois na página da consultoria, tá? Vocês podem entrar por aqui, acessa lá o TOTS Responde que o vídeo vai ficar lá, tá bom? Acho que da minha parte era isso mesmo. Vou passar para o produto agora. Como eu falei, a gente fica aqui na questões das perguntas. Quem tiver dúvida pode ir mandando, tá bom? Obrigado. Só um minutinho que a gente vai mudar de apresentador. Bom dia a todos, meu nome é César Monteiro, eu sou gerente de ofertas da plataforma Backoffice do Proteus e a ideia é agora falar um pouquinho sobre como esses dados são tratados dentro do próprio Proteus. Vocês estão vendo a minha tela? Você pode sinalizar para mim, Milena? Sim, tá perfeito, estamos vendo sim. Ótimo, obrigado pela confirmação. Bom, pessoal, então, diante de tudo que a Milena já expôs para a gente sobre a lei e quando ela entrar em vigor, é importante que vocês já saibam que o Proteus está sendo preparado para apoiá-los no processo de adequação da empresa de vocês à legislação, tá bom? Importante dizer aqui também, né, que nós estamos ainda em evolução com alguns pontos e eu vou comentar isso só durante a apresentação. Então, o primeiro ponto que a Milena destacou bastante é com relação à configuração de campos pessoais e sensíveis, como está previsto na lei. Nós, dentro do Proteus, criamos lá no configurador um controle de grupos de usuários e campos que podem ser tratados dentro do sistema, tá bom? Como isso? Nós, nosso time, cada um dos módulos fez a identificação já dos campos que são pertinentes a esse controle e já enviamos isso com uma sugestão para que vocês possam fazer o tratamento adequado.
Naturalmente, aqueles campos que são personalizados, né, que são exclusivos da empresa de vocês, podem ser tratados também, né? Basta vocês classificarem de acordo com a realidade de vocês. É importante, né, considerar que o processo da LGPD ele é mais amplo que o RP. Então, vale aí, como a Milena comentou, vocês avaliarem os processos da empresa como um todo, inclusive aqueles que passam pelo ERP. Nesse sentido, nós, como eu disse, já temos aí uma sugestão, mas, por exemplo, vocês vão poder mudar aqueles campos que vieram sugeridos pelo sistema para que vocês possam adequar à realidade de vocês, né? A empresa aí, nesse caso, precisa se adequar a este conceito. Importante, né? Então, o ponto de atenção que eu quero destacar é que vocês precisam, de fato, revisar esses processos e definir quais as informações deverão ter restrição de acesso. E como é que fica isso, então, né? Então, primeiro ponto, dentro do módulo configurador, nós vamos disponibilizar um cadastro de grupos de dados protegidos, né, para que vocês possam configurar os campos necessários para o tratamento dentro da empresa de vocês. Como eu disse, já vem aí alguma sugestão de informações de acordo com cada módulo, né? Nós fizemos esse trabalho prévio dentro do Proteus, mas vocês vão poder fazer os ajustes que for conveniente ao modelo de negócio de vocês. O segundo ponto, né? Então nós criamos para isso uma técnica de ofuscamento. Até então, né, antes da lei, as empresas poderiam fazer o uso livre das informações. Então, neste caso, nós temos aqui a relação de contatos de um determinado cliente como exemplo, né? Então, antes da lei, todos os usuários que tinham acesso a essa rotina, eles poderiam ver os dados de forma aberta, desta forma como está sendo apresentado aqui. Depois, à medida que você fizer o cadastramento desses usuários, os usuários que forem impedidos, né, ou tiverem configuração para não acessar os dados sensíveis, eles vão enxergar a informação desta forma. Ou seja, com vários asteriscos aí na informação, dizendo, né, que ele não pode acessar esse dado, né? Isso não é um erro, tá, pessoal? Quando vocês virem o sistema com esses asteriscos, é de fato que vocês não vão ter acesso a dados protegidos. Da mesma forma, nós tivemos o cuidado de fazer o tratamento também para rotinas que geram informações. Por exemplo, né, eu vou gerar um arquivo, neste caso aqui o Sintegra, mas pode ser o e-social. Se eu, né, como usuário, não tiver os acessos necessários para dados pessoais e sensíveis, eu também não vou conseguir gerar esse arquivo magnético. Até porque, se eu pudesse gerá-lo, eu poderia abrir e consultar a informação. Isso estaria infringindo as regras estabelecidas pela LGPD. Então, nós também tivemos esse cuidado, bem como também tivemos o cuidado com os relatórios do produto, tá bom? Então, esses relatórios também serão tratados para que não exponham dados pessoais aos usuários que não tiverem acesso. No final da minha apresentação, eu vou mostrar isso na prática, como é que ficou dentro do Proteus, tá bom? Um outro ponto, né, que a Milena também tocou é a questão de anonimização, ok? Esta função de anonimizar, né, vai permitir que você desassocie um determinado dado do titular dele, ou seja, né, eu vou continuar podendo fazer pesquisas, estatísticas, análises, porém, eu não vou conseguir mais saber quem é o titular daquele dado. Em que ponto hoje nós estamos dentro do Proteus? A ideia é que, ao evoluir aqui da construção de todo o processo dentro da ferramenta, alguns cadastros já irão possuir essa funcionalidade nativamente. Hoje, nós já temos disponibilizado, né, nós vamos disponibilizar uma API também para que vocês possam tratar dados de acordo com a necessidade de vocês e também, né, principalmente, né, cadastros ou informações específicas ou personalizações que vocês possuam no ambiente.
Contudo, acho que um ponto importantíssimo de atenção aqui é você se atentar ao ciclo de vida do dado. A Milena já comentou sobre isso, mas, por exemplo, na folha de pagamento, né, é a obrigação da empresa guardar os dados do funcionário por 30 anos. Da mesma forma que as informações de venda são obrigadas você a guardar por 5 anos. Então, é importante que, durante o processo de análise da empresa de vocês, para que vocês se adequem à legislação, vocês também levem em consideração o ciclo de vida do dado. Um outro ponto previsto na lei também diz respeito à auditoria, tá? Ou seja, eu tenho que, né, perante a lei, registrar e atualizar, né, todos os usuários que de alguma forma tiveram acesso a dados pessoais e sensíveis, bem como as rejeições disso, né? Então, neste aspecto, pessoal, é importante de vocês saber que o Proteus já possuía uma ferramenta, né, que a gente chama de Embedded Audit Trail, está disponível para que vocês façam auditoria de uma forma mais ampla no sistema, mas também será utilizado para que vocês possam fazer o tratamento dos dados pessoais e sensíveis. E esse, né, produto já está preparado para isso também, tá bom? Importante aqui, aqui vocês possam levar em consideração que todo o processo de auditoria, quando você instala e configura uma ferramenta de auditoria, ela pode onerar a performance do seu ambiente. Então, nesse aspecto, fica uma atenção aqui para que vocês solicitem a avaliação do hardware, né, do servidor de vocês, né, do servidor onde está instalado o Proteus, para que ele possa estar adequado, né, e suportar essa nova funcionalidade também, né, que vocês possam ter também recursos disponíveis, recursos computacionais, para que vocês possam trabalhar e sem nenhum impacto na performance do RP, tá? Então, qualquer novo recurso, naturalmente, é importante que vocês avaliem, né, se a capacidade do equipamento de vocês suporta esse novo recurso. Outro ponto previsto na lei diz respeito à criptografia das informações. Então, nesse aspecto, é uma tratativa que é feita diretamente pelo banco de dados, né? Isso normalmente é uma característica dos principais bancos de dados aí que nós temos. E o que nós fizemos dentro do Proteus é preparar, né, a camada de interface com o banco de dados, que nós chamamos de DB Access, para que ele possa receber esses dados, né? Então, as ferramentas de banco de dados, seja ela Oracle ou SQL, ela possui uma camada que faz essa criptografia e o produto Proteus, né, ou o DB Access, já está preparado para trabalhar com essas informações e receber isso de acordo com a necessidade, naturalmente, para expor os dados, mesmo que eles estejam dentro do banco de dados de forma criptografada. Importante aqui, pessoal, é que isso é um recurso opcional dos bancos de dados e pode incorrer em custos, tá, adicionais para vocês. Pois alguns fornecedores, né, de banco de dados, né, de sistemas gerenciadores de banco de dados, eles cobram por esse recurso. Então, é importante aqui que vocês entrem em contato também no momento de habilitar essa funcionalidade, entrem em contato com o fornecedor de banco de dados de vocês, até para avaliar o modelo de licenciamento que vocês possuem contratados com eles e ver se isso já está previsto no seu pacote ou não, e se não estiver, qual é o custo que isso incorre para que você possa adquirir essa feature no banco, tá? Todo dado, no caso do Proteus, né, quando nós falamos do RP, ele está gravado dentro do dado. Então, essa função de criptografia fica a cargo deste servidor, deste banco de dados, né, dessa ferramenta de banco de dados que vocês optaram, seja ela qual vocês optaram dentro da empresa de vocês. Um outro
ponto importante aqui, pessoal, é que é com relação ao relatório do titular, né? A Milena também comentou que o titular do dados ele pode a qualquer momento solicitar o acesso às informações dele que estão de posse da empresa de vocês. Ou seja, alguém pode chegar e falar assim, tá bom, me mostre quais são os dados que você tem sobre mim. Ele pode, inclusive, solicitar ajuste desses dados. E então, nós estamos em desenvolvimento ainda dentro do nosso produto de informações, né, de um relatório que vão mostrar essas informações. Então, você terá acesso a como estão as informações do produto titular dentro do RP. Importante aqui, pessoal, alguns dos nossos clientes entraram em contato com o nosso suporte e imaginando que, similar a outras legislações, nós teríamos um arquivo magnético para ser enviado à NPD. E isso não existe, tá bom, pessoal? Até agora não existe nada que eu tenha que entregar à Agência Nacional de Proteção de Dados, tá bom? O meu relacionamento aqui é com a pessoa física, né? Ou seja, com o titular do dado. Então, meu relacionamento é sempre com ele e eu tenho que seguir as regras e não expor os dados dessa pessoa em descompasso com a legislação, tá bom? Então, fique claro que não há, né? O RP por si só não vai gerar um arquivo para isso. Na verdade, ele vai, neste caso aqui, nós vamos criar um relatório para que vocês possam mostrar as informações de todos os dados que o titular possui, ok? Outro ponto importante também, né, que fique claro aqui também que a gente não olha, né, como eu disse no início, o RP é uma parte do todo da sua empresa. Vocês naturalmente vão ter informações circulando em outras ferramentas que vocês devem possuir. Por exemplo, se você tiver um CRM apartado, é importante que você avalie também essa ferramenta à luz da LGPD. Da mesma forma, vocês precisam avaliar ferramentas de e-mails, onde naturalmente vocês também podem ter dados trafegando, dados sensíveis e pessoais trafegando através de planilhas Excel e enfim. Então, é muito comum isso acontecer quando você faz campanhas de marketing e afins. Esses dados também estão sujeitos à LGPD, não só aquilo que está dentro do RP. Do RP, naturalmente, a TOTUS está empenhando esforços para que a gente possa tratar adequadamente os dados. Então, rapidamente, vamos ver aqui como é que isso ficou dentro do Proteus, como é que ficou esse controle de dados protegidos, para que vocês possam ter a visão deste processo dentro do Proteus. Então, vamos lá. Como eu disse, o primeiro ponto aqui dentro do configurador, né, nós vamos ter os grupos de dados protegidos. Né? Então, um exemplo dele é o grupo de nomes. Né? Então, todos os campos relacionados a nome que nós tivermos no RP estarão relacionados a este grupo. Tá bom? Então, como vocês podem ver, neste caso aqui, eu tenho o A1 nome, que é o nome do cadastro de cliente, e ele tem lá toda a classificação e a justificativa pelo qual ele está sendo protegido, tá bom? Da mesma forma, eu também tenho dentro do configurador do Proteus alguns usuários que devem ter acesso ou não à LGPD. Neste caso, o Sérgio Barão, ele tem o seu acesso totalmente liberado. Como vocês podem ver aqui no cadastro deste usuário, os dados pessoais e dados sensíveis estão marcados, ou seja, então ele possui acesso livre. Já o Marcos Oliveira, que é esse outro usuário que eu estou mostrando aqui, vocês vão poder ver que eles têm os dados dele bloqueados, ou seja, a informação não está ticada ali, então logo ele não vai poder acessar os dados pessoais e sensíveis. Então vamos ver como é que fica a tela, né, a tela do sistema para cada um deles também. Outro ponto importante,
aqui é com relação à política de segurança. Como eu disse a vocês, é possível habilitar log, né? Então, é o log de auditoria para que você possa ter o controle de acesso aos dados pessoais. Então, aqui nós vamos habilitá-lo para que você possa ter esse controle. Então, agora sim, nós vamos entrar aqui no usuário Sérgio Barão, aquele que eu havia comentado que tem acesso irrestrito a todas as informações, e vocês vão poder, por exemplo, verificar no cadastro de clientes que ele continua vendo todas as informações como é atualmente, né? Então ele tem acesso aos contatos desse cliente normalmente, ok? Porém agora, como eu disse, o Marcos Oliveira, que é aquele outro usuário, ele não tem acesso. Ele não possui acesso aos dados pessoais e sensíveis. Então, ele, à medida que eu entre no mesmo cadastro, ele vai enxergar a informação deste jeito, ou seja, totalmente bloqueada, né? Então, vocês não vão ver nenhuma informação como está aqui, tá bom? Da mesma forma, lá no cadastro de contatos, ele também não enxerga nenhuma informação, ok? Ele tem, como vocês viram, eu havia dito anteriormente, né, todo o cadastro com asteriscos, né, inibindo o acesso à informação. Isso, como eu disse, não é um erro, pessoal, e sim, né, uma forma que nós entendemos para ofuscar os dados. E da mesma forma, isso vai acontecer com o relatório, né? O relatório, como vocês podem ver aqui, ele é um relatório de clientes, faturamento por cliente, perdão, e ele está aqui com o nome do cliente também totalmente ofuscado, visto que o Marcos Oliveira não possui acesso aos dados pessoais e sensíveis. Da mesma forma, se eu tentar gerar, né, vou lá para o módulo de livros fiscais, se o Marcos Oliveira, ainda que ele tenha acesso a dados fiscais, tentar gerar um arquivo magnético, por exemplo, ele vai receber a mensagem que não tem acesso a esses dados por conter dados pessoais ou sensíveis. E vendo, depois de toda essa movimentação que eu fiz, como eu disse, é possível consultar, né, o log de auditoria e vocês verificarão que todos esses movimentos que nós fizemos, eles estão aqui apresentados no log de auditoria, né, toda a movimentação, todo o acesso que eu consegui fazer ou não estará demonstrado neste relatório, nesse acesso à auditoria, ok? Voltando aqui, né, então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo, é importante vocês também conhecerem que lá no TDN, que é o TOTUS Developer Network, onde vocês encontram informações técnicas sobre o controle, está disponível aí várias informações. Tá? A Milena já havia comentado, mas aqui também dados mais técnicos de como configurar adequadamente o Proteus está por aqui. Se vocês apontarem a câmera para esse QR Code, vão conseguir acessar essa página também, ok? Outro ponto importantíssimo aqui, pessoal, é com relação à atualização do ambiente, né? Nós disponibilizamos os primeiros, né, controles, né, as atualizações para controle da LGPD, né, controle de dados sensíveis, a partir do release 12.1.27, que saiu agora em fevereiro de 2020. Porém, nós também disponibilizamos pacotes para os releases anteriores, né? No caso do release 12.1.17, que foi expirado, né, expirou em dezembro de 2019, este pacote só estará disponível para clientes que optaram pela contratação de garantia estendida, né, que está vigente até o final de 2020. Posterior a isso, eles vão naturalmente ter que fazer um upgrade para os releases superiores, né? O release, no caso aqui, o release 12.1.23 e 12.1.25, que ainda estão vigentes, este sim, nós disponibilizamos o pacote de atualização contemplando todas as novas funcionalidades.
Contudo, será necessário atualizar o App Server, o Smart Client, DB Access e a lib também, né? Então, todos os componentes, todos os artefatos do produto deverão ser atualizados. No caso de você fazer o upgrade já, se você fizer o upgrade para o release 12.1.27, naturalmente ele já vai estar com esses controles habilitados também, né? Basta configurá-lo de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com aquilo que foi descrito no mapeamento de processos que vocês fizerem na empresa de vocês, ok? Esses são os meus dados de contato. Vocês podem continuar aqui incluindo as perguntas no chat. Nós estamos com um grupo de especialistas também apoiando aqui no chat, respondendo essas dúvidas. Eu também estou respondendo a elas. E ao final dessa apresentação, nós temos uma outra informação importante agora sobre a parte de data center, né, do nosso Cloud TOTVS. E eu volto ao final da apresentação também para esclarecimento de dúvidas que possam ter, né, aparecido lá no nosso chat, ok? Muito obrigado. Milena, por gentileza, pode passar o controle para o próximo apresentador. Tá bom, obrigado, viu, César? Olá, pessoal, bom dia. Vou começar aqui com vocês, deixa eu colocar minha tela aqui. Vamos lá, estão vendo minha tela? Sim, tá ok. Sim, Glaucia. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Vamos lá, gente, bom dia. Vim complementar um pouquinho aqui para vocês sobre atividades, né, que tem que ser feita para adequação da LGPD. São várias vertentes aí para adequação, né? Sistemas é uma delas, mas a gente é muito mais amplo, então vim trazer um pouquinho para vocês sobre esse assunto, sobre compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem vivido e um pouco da nossa sugestão da maneira de se organizar, né? Por onde começar todo esse trabalho para quem ainda não começou, ou mesmo quem começou, eu acho que tem uma amplitude muito grande aí de situações da LGPD que está só começando, né? E aí, só explicando para vocês, eu sou a Gláucia, eu atuo na área da consultoria, que é a TOTVS Consult, é o braço de negócio dentro da TOTVS. A gente atua mais voltado para a parte de negócios, processos, pessoas. Eu costumo dizer que a gente não... O sistema por si só não funciona na sua plenitude se eu não tiver todos esses pilares engajados, né? Então, a gente tem esse braço, um diferencial dentro da TOTVS de ter uma consultoria própria que atua com essas frentes também, justamente para ficar mais completo e apoiar aí em todo o trabalho de tecnologia que tem abarcado aí em todas as organizações. E aí, olhando para obrigações legais, eu acho que é bem claro, a gente tem vivenciado, se a maioria das pessoas aqui são da área de TI, imagino, sabem muito bem o quanto impacta uma nova legislação, uma adequação. Ela não trata simplesmente de apertar botão ou um simples como uma atualização de contrato que eu tenho que fazer. Ela envolve os procedimentos da empresa, eu tenho que reorganizar diversos procedimentos para atender essa legislação. Então, a gente, com a LGPD não foi diferente, estamos aqui para tentar apoiar, organizar. E a LGPD, ela é diferente um pouco do que a gente tinha com E-Social, Reinf, Bloco K, que ele tinha alguns focos específicos dentro da organização. A LGPD pega a organização inteira. Não existe uma área
pelo menos do que a gente tem vivenciado, que não tenha acesso a uma informação de dado pessoal. Todas as áreas, de alguma forma, têm acesso. E eu preciso ter isso mapeado, organizado e garantido que esse acesso respeite o que a legislação diz. Então, é um projeto realmente da empresa toda. Desculpa, gente. E aqui falando da lei, né? E aí aqui só complementando, a Milena já falou com vocês bastante sobre os conceitos. A lei não é algo que o Brasil está inventando, ela realmente já existe ao redor do mundo diversas leis de proteção, de privacidade, isso já vem sendo ganhando espaço, né, e força já faz um tempo, mesmo porque faz parte, né? Eu acho que assim como a gente tem regulamentação de várias coisas, de saúde, de educacional, chegou a vez de ter a de dados, que é o nosso momento. Estamos na era digital, agora mais do que nunca, então não tem como não ter uma legislação também que comece. E, óbvio, estamos nós na era de ser os cobaias e piloto disso. A gente sabe que tem um caminho de maturidade muito grande pela frente, mas temos que começar de algum lugar, né? Então, vamos nós para mais uma legislação. Falando da criticidade, né, do LGPD, a gente traz 2 pontos aqui que a gente entende que são os caminhos e os olhares que a gente inicialmente tem que ter. A gente tem que ver, analisar no seu negócio, o seu estilo de negócio, quais são os tipos de dados, né, que você tem, esses dados pessoais. O governo, ele traz 2 características, né, 2 conceitos, que são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, porque ele traz um tratamento, exige um tratamento, uma proteção maior para os dados sensíveis. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro trabalho, inclusive, que os nossos próprios produtos todos fizeram, foi fazer esse mapeamento de quais eram os campos dentro dos nossos produtos, né? Quais eram os campos que eram pessoais e a classificação deles entre pessoal e sensível. E aí, aqui vem, de novo, a adaptação do nosso sistema. O sistema ele gerou um facilitador para que as empresas, né, os nossos clientes, consigam fazer uma gestão e uma governança do projeto de LGPD com uma maior facilidade. Mas essa decisão, esse formato de adequação desse trabalho é do negócio, o negócio que entende, porque o que a gente classificou como sensível, talvez para o negócio de vocês sejam outros, ou vocês vão classificar outros dados sensíveis. Então, é muito importante que vocês avaliem toda essa parte de o que o negócio de vocês diz. Por exemplo, uma empresa de segurança, né, de seguros, ela pode considerar tudo sensível, ela pode dizer que o tratamento dela, a maneira que ela vai agir para todos os dados pessoais vai ser como se todos fossem sensíveis. Então, tem uma questão do negócio avaliar qual vai ser a tratativa que ele vai dar conforme o quão vulnerável é aquela situação para o seu negócio. Então, tem um trabalho muito forte de utilizar as ferramentas, mas diante da necessidade do negócio. E aí, o segundo ponto que a gente coloca é que, assim, antes da tomada de decisão de como vai ser classificado, ou que tipo de ferramenta eu vou usar para adequar, ou qual é o procedimento que eu vou organizar, que seja feito um diagnóstico, né? Que entenda quais são esses dados que tem na empresa, onde estão esses dados, por onde eles passam, e aí eu começar a tomar uma decisão do que como eu vou adequar, né, toda essa informação dentro da organização. E aí, o que é importante a gente pensar e olhar para a LGPD? Hoje já existem diversas leis ou diversas certificações, principalmente quem está na área de TI, na segurança da informação, já entende que já existem práticas para se organizar a empresa, para proteger os dados, e não tem como fugir. Hoje a gente sabe que a área de tecnologia dentro da organização é uma área muito forte, né, que ela é a base ali, ela sustenta, ela dá força para toda a organização. Então, esse trabalho LGPD, ela só vem trazer mais força para as empresas se organizarem de forma estratégica e organizarem e ter uma proteção de dados de forma mais completa. Então, assim, tem uma oportunidade aí desse movimento ganhar mais força,
né? Então, assim, acho que já era um movimento de TI cada vez maior ter esse nível de proteção, esse nível de cuidado, e agora vem uma lei que empurra isso para isso acontecer realmente de forma regulatória, né? Eu vou ter que obedecer isso, então isso traz uma força, uma pressão aí para essa necessidade. A gente sabe que tem prazo, quando tem prazo a situação fica mais complexa, mas acho que é importante talvez incluir isso dentro de um plano maior, né? É importante para a empresa esse cuidado também, não é só uma questão de atendimento de legislação. A gente sempre traz esse olhar porque é importante, como é uma coisa da empresa toda, a gente tem que convencer o C-Level, né? Tem que ir para a presidência para dizer, esse é um projeto da empresa toda, né? Então, a gente vive isso, inclusive dentro da TOTUS, tanto que a TOTUS ela tem obviamente uma responsabilidade maior, tanto para ela dentro de casa se organizar, mas ela tem produtos no mercado. E ela entendeu, então, assim, desde 2018, quando saiu a lei, sancionou, a gente já montou o comitê de gestão da LGPD e já começou toda a movimentação, porque a gente entende que é algo importante, a gente é uma empresa de tecnologia, e também entende que a gente a gente tem os dois lados, a gente tem uma responsabilidade maior que também organizar e garantir os nossos produtos, que eles sejam um facilitador para os clientes para a gestão essa legislação. Então, o seu negócio também precisa olhar para dentro. Se ele tem, se organizar como um todo, como empresa e para responder à lei, e se ele também não tem alguma exposição, se ele não tem alguma informação, situações. Uma empresa de varejo, ela tem um trabalho gigantesco aí, porque ela tem muito dado de pessoa física que são os clientes. E tem uma questão de credibilidade, né? Bancos, hospitais, né, a parte de saúde, que tem muito dado sensível. Então, cada negócio tem que olhar onde tem sua criticidade aí para ela se adequar, além de dentro de casa, como que ela se expõe, digamos, para o mercado, né, para a sociedade como um todo. E qual que é o caminho para adequação, né? O que a gente orienta aqui nessa jornada aí para conseguir trabalhar? Então, assim, eu tenho um entendimento organizacional, que era um pouco disso que eu estava falando para vocês, de eu entender meu negócio, entender o que eu tenho dentro de casa, quais são minhas áreas. Alguém até tinha questionado aí no chat quais áreas são mais impactadas. Então, assim, de largada, TI e RH sempre são, tá? Porque TI é quem tem todos os sistemas que as informações vão estar lá dentro, apesar que, assim, cuidado que não é só informações digitais, tá? A LGPD, ela fala informações gerais, então, inclusive a física. Se eu tenho documentos físicos com dado pessoal, eu também preciso ter o devido cuidado, mas a gente sabe que hoje, boa parte, a grande maioria, está ou deveria estar em sistema, né? Que a gestão fica mais fácil disso. Então, TI e RH por dados de colaborador, então, qualquer empresa que tenha colaborador, se aplica a LGPD. Então, a RH tem muito processo, porque ela utiliza muito dado, então ela é uma das mais impactadas, e a área de TI, com certeza, também, porque é onde vai ter todo esse processo de proteção, de cuidado e de rastreabilidade dentro do sistema das informações. Mas todas as áreas são impactadas de alguma forma, porque todas as áreas têm acesso a dados, então todas precisam ser mobilizada, conscientizada e entender o procedimento. E eu tenho essas áreas operacionais específicas que aí depende de cada negócio. Como eu falei, uma empresa de varejo, muito provavelmente a área de marketing e a área operacional mesmo pode ter um acesso muito grande a dados pessoais. Então, são áreas que vão ter um impacto maior. Quando eu falo na área de saúde, a mesma coisa, a área operacional de saúde, a área de seguros, né? Então, eu preciso aí entender meu negócio, quais outras áreas, mas de largada, TI, RH, o jurídico é sempre envolvido, mas não porque ele seja a pessoa que vai ter muitos processos com informação pessoal, mas é porque é uma área de suporte, é uma lei, e o jurídico, ele dá um suporte muito grande em todo esse processo, né? Ele acaba sendo parte do time aí importante dentro desse trabalho. Mas em operacional, olhando para volume de processos que vão ter que ser adequados,
Para mim, são as duas áreas de largada, com certeza, TI e RH. Mapeamento de dados, então eu preciso levantar na empresa toda. Esse é um trabalho muito operacional, tá, pessoal? E é onde a gente tem proposto, a parte de consultoria, ajudar, que é levantar toda a informação. É mapear, é saber onde está, como entra, por que entra, né, qual a finalidade. Então, assim, eu puxar, saber tudo que tem dentro da organização, e aí, com isso, eu identificar quais são os meus tipos de titulares, porque eu vou ter que saber que tratamento que eu dou para eles, né, o que eu tenho de... qual a finalidade que eu uso para cada um desses, né? Eu tenho que definir isso até para entender se eu tenho outras legislações que me protegem dessa informação, do tratamento que eu faço, ou se eu não tenho uma legislação e que eu tenho que criar um consentimento, que eu tenho que ter um tratamento ali, ser transparente da forma que eu trato isso com o titular. E aí eu vou gerar um plano de adequação, porque aí eu vou olhar tudo que eu tenho versus o que a legislação pede e vou entender o que eu estou dentro, né? Estou adequado, o que eu não estou. E aí o que eu não estiver adequado, eu vou ter que criar um plano, né, de adequação e aí, a partir disso, implementar essas ações para ter esse controle completo. Então, assim, em resumo, não sendo tão simplista como eu fui, mas é um trabalho gigante, tá, gente? Esse mapeamento, por exemplo, de dados, só dentro da TOTUS levou 6 meses para a gente levantar com todas as áreas esse trabalho de dados, né? Então, não é um trabalho rápido, sabe? Dependendo do tamanho da sua empresa, e não tem como eu não partir daí. Porque eu preciso saber quais são as informações que eu tenho, né? E saber o quanto eu estou seguro, o quanto eu não estou nos meus procedimentos. E aí a gente vai descobrir muita coisa, né? Você descobre informação que você nem precisava ter e você tem. Então, você acaba tendo que mudar o seu processo para nem utilizar, nem pedir mais aquela informação. Porque se eu tenho a informação, eu preciso justificar, preciso ter uma finalidade. Se eu não tenho finalidade para aquilo, por que eu tenho informação? Então, você acaba descobrindo coisas que vai exigir uma organização maior, né, um ajuste nos procedimentos, né? Então, é um projeto gigante mesmo de trabalho. Outro ponto importante, que além de como eu trato, por que eu uso a informação, como eu coleto, eu tenho os direitos dos titulares, né? Então, assim, eu vou ter que responder para o titular, a lei traz direitos para o titular que a empresa vai ser obrigada a responder, obviamente, dentro da legislação, né? Então, assim, o titular ele vai ter o direito de pedir uma retificação, atualização, uma exclusão, né? Acessar que dados tem, obviamente, desde que, por exemplo, um colaborador não pode pedir para excluir uma informação se aquela informação eu vou usar para FGTS, para outra coisa, que eu tenho uma outra legislação que me obriga a ter aquela informação e tratar aquela informação. Então, eu tenho que saber isso, mas eu preciso garantir esses direitos dos titulares, aquilo que, de fato, eu não tenho uma outra obrigação que me proteja. E aí, assim, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter um portal que vai de chamados, que o titular vai fazer via lá, eu vou ter um canal que a pessoa vai ligar, e quando a pessoa ligar, e quando fizer um chamado, como que eu varro isso dentro da empresa? Né? Como eu sei onde está a informação, como eu vou fazer um processo de alteração daquilo, como que eu vou disponibilizar para ele o acesso e dizer quais informações tem. Às vezes eu tenho a mesma informação em diversos sistemas, né? Então, assim, como eu tenho certeza disso? Então, assim, aqui é um desafio bem grande para a empresa, para entender como ela vai fazer. Existem ferramentas que podem ajudar nisso, né? Então, assim, você precisa entender se você vai ter um volume grande. Eu entendo que uma empresa que não tenha muitos clientes, pessoas físicas direto, talvez isso aqui seja um trabalho menor e mais simplificado, mas quando eu falo de uma empresa de varejo, educacional, saúde, eu posso ter um volume muito grande, talvez isso aqui tenha, esse acesso aqui tenha que ser mais estruturado, né? E eu entendo que é algo novo nas organizações, que muita gente não está preparado para ter esse nível de trabalho. Então, é mais uma coisa que tem que se pensar e organizar dentro da empresa. E quais são os pilares envolvidos, né? Acho que eu fui falando de forma geral, mas a gente tem toda essa parte de processo, então, assim, eu vou precisar revisitar meus processos e adequá-los, criar, talvez, novas rotinas, né, de consentimento, que talvez eu não tinha,
de finalidade que eu não tinha, como que vai se proceder cada uma dos direitos do titular, como que vai ser esse procedimento. Eu, muitas vezes, quando eu não uso mais o dado, ele fica lá perdido, mas o que eu faço? Eu vou excluir, eu vou manter no meu banco, como que eu vou trabalhar com essa informação? Eu tenho que ter um processo que me garanta isso. Os sistemas, então, assim, precisa mapear todos os sistemas e que informações que eles têm dentro, e como eles tratam isso. Então, como eu falei, os nossos, e o César estava explicando exatamente como ficou no Proteus, os sistemas da TOTUS, eles estão criando facilitadores para essa gestão, de forma que você consiga rastrear, mapear, entender como estão essas informações dentro dos softwares. Só que isso não é uma verdade para todos os sistemas, então vocês precisam olhar com outros fornecedores, fazer esse mapa, entender se todos vão ter esse facilitador, se não vão ter, e se vocês que vão ter que correr atrás. Porque, assim, a obrigação de atender e de garantir toda essa governança é de vocês, é nossa como cada um como sua empresa, né? Então, assim, cada empresa é responsável em organizar esse trabalho. Tá? Então, assim, não é o fornecedor que tem que garantir essa governança. Ele está lá a ferramenta, você usa a ferramenta e faz governança em cima daquela informação que você coletou e você colocou lá dentro. Então, assim, tem que tomar esse cuidado de olhar tudo que você tem. E você tem ferramentas, quando a gente começou a mapear aqui da TOTUS, o nosso gerente da parte de segurança da informação, ele descobriu sistemas, né, que as áreas usavam que ele nem tinha conhecimento. Ferramentas pequenas que as pessoas baixam e usam no dia a dia, e aí ele identificou diversas coisas que não estava dentro do radar, e isso acontece, né? A empresa é normal no dia a dia de trabalho acontecer. Eu ter esse tipo de ferramentas utilizadas por diversas áreas, e aí é onde você vai identificar o que eu faço, né? Então, daí você começa a mapear, começa a entender a utilização disso, e em muitos casos eu estou usando dado pessoal dentro dessas ferramentas. Então, assim, tem um trabalho de revisitar tudo isso, né? Então, a gente tem vivenciado isso com os clientes e dentro de casa também, que a gente tem um caminho grande aí desse mapa um pouco mais profundo e ver como que essas informações estão dentro dos sistemas. Da parte da TOTUS, o que a gente tem feito com os nossos produtos é criar esses facilitadores para que os clientes consigam fazer uma gestão de forma mais segura e que consiga se organizar de uma melhor forma, né? A gente já tem algumas coisas em produção aí, como o César falou, e tem outras também que está num roadmap, que obviamente também estamos atuando conforme a maturidade da LGPD, aguardando a NP, para a gente entender, a NPD, para a gente entender como vão ser as próximas orientações, mas o básico, que é esse mapeamento de campo, de entender onde estão essas informações e classificação, é o mínimo que a gente entende que tem que ser feito e é o que a gente já está entregando aí dentro dos nossos produtos. A parte de dados, então, assim, entender toda essa informação, como ela está armazenada, como que vai funcionar essas atualizações desses bancos, né? Então, diante da legislação, então tem essa organização e tem a parte de pessoas, né? Então, assim, eu não consigo garantir tudo isso sem fazer uma mobilização de pessoas, garantir que todo esse procedimento aconteça. Então, eu preciso ter uma conscientização muito forte. Eu costumo dizer que a LGPD ela vai ter que ser incorporada no dia a dia das pessoas, da maneira que toda vez que alguém for começar um processo, for criar um produto, for fazer alguma atividade, ela já trabalhe, já pense, né, se aquilo que ela está fazendo atende a LGPD. E se ela não sabe que é LGPD, ela tem aquele insight de preciso procurar o jurídico uma área específica. Assim como no dia a dia a gente entende que às vezes, eu preciso conversar com o RH, se isso é possível ou não, né? Então, assim,
estamos definindo coisas novas e falar, é importante conversar com o jurídico, é importante falar com tal área para ver se isso é possível ou não. A LGPD tem que ser da mesma forma. As pessoas precisam entender que existe a lei, os principais pontos dela, e sempre que for criado, alterado, coisas dentro da organização que vá mexer com dados pessoais, precisa ter esse insight de procurar áreas responsáveis para fazer de forma já adequada, tá? E qual que é a nossa abordagem, né? Como que a consultoria tem ajudado os clientes? A gente tem um fluxo aqui de trabalho, que a gente entende que são os primeiros passos aí para a organização, então a gente ajuda nessa montagem do comitê gestor de LGPD, então papéis e responsabilidades. Esse comitê, ele evolui para uma estrutura de PO, dos encarregados, enfim, né, que como vai ser isso dentro da organização, de novo, cada negócio tem sua maneira de trabalhar, então, assim, talvez é interessante para um negócio da empresa que isso aqui fica embaixo da área de auditoria, outro na área de TI, outro direto com a presidência, porque pega a empresa toda. Então, assim, tem uma questão de cada negócio avaliar como que é o melhor formato para isso. Mas eu preciso ter uma governança e preciso ter pessoas respondendo e direcionando esse trabalho. Então, a gente ajuda nessa organização, no mapeamento de dados em si, que é um trabalho bastante operacional, de ir em área, de varrer todas essas informações como elas estão, né, o ciclo de vida delas dentro da organização. Esse trabalho de cultura de LGPD, então, assim, eu preciso ter um trabalho de mobilização muito forte, e a gente aqui está falando muito de gestão da mudança, como que é um trabalho de médio e longo prazo que eu tenho que fazer em toda a organização para esse entendimento. De novo, todo mundo tem acesso e as pessoas precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade agora no momento que ela tem acesso e tratativa de informações de dados pessoais para a gente não correr nenhum risco. Identificação dos gaps, então entender onde eu não estou atuando de forma correta para eu gerar, para eu entender o que eu preciso fazer, então gerar esses blocos estratégicos que a gente chamou aqui, que seriam quais são as ações, o que eu vou ter que fazer. Então, assim, mudar política, mudar processo, eu vou ter que incrementar um novo sistema para me ajudar a fazer todo esse controle, como que eu vou organizar para gerar um plano de adequação, né? Então, assim, para eu daqui partir para a implementação de um projeto de fato. Então, isso aqui é uma fase inicial, algo que a gente entende que tem que ser feito inicialmente para você sair realmente adequando e implantando, mas de forma otimizada, de forma que faça mais sentido para o negócio e de forma padronizada também para toda a organização. Então, esse é um pouco do que a gente tem apoiado todas as empresas, oferecido, né, para todas as empresas como apoio para a adequação da LGPD. Então, assim, a gente está à disposição, aqui tem o contato da TOTOS Consulting, para quem tem interesse em entender mais um pouco da abordagem, receber uma proposta. A gente entende que LGPD é muito maior do que só a atualização do sistema, ou do que só o entendimento da legislação junto com o jurídico. Tem um trabalho processual muito grande para ser feito. E por mais que a gente tenha essa possível prorrogação aí que está tramitando, tem um projeto de lei tramitando, agora saiu a MP também ontem, né, falando disso, por experiência que a gente está aí há um bom tempo, desde 2018 trabalhando, não é algo rápido. Então, mesmo que o prazo seja maio, agosto do ano que vem, janeiro, enfim, as datas que a gente tem aí, o prazo é curto, tá? O prazo é curto para fazer. A gente está num momento que as empresas desaceleraram isso, né, a parte de LGPD por conta da crise, mas ela não pode demorar muito para ser retomada, tá, pessoal? Dá muito trabalho, é um trabalho gigante, envolve todas as áreas, aí vocês sabem que quando envolve o negócio tem outra rotina, então, assim, trazer eles para o jogo, começar a fazer, não dá para, de repente, em 2 meses, querer implantar tudo isso, não é algo assim tão simples e tão rápido, então ele tem que começar o quanto antes para que a empresa tenha fôlego aí para fazer da melhor forma possível e também para fazer de uma forma estratégica. Eu acho que no momento que eu paro para revisar processo, para organizar, eu posso ganhar otimização em outras coisas que talvez me tragam ganhos importantes. Então, esses tipos de projetos, eles deveriam sempre vir
de forma estratégica que a empresa ganhe com isso, além de responder a uma legislação, que ela também ganhe em termos de processos, para que seja algo que tenha retorno, né? Então, assim, o quanto antes pensar nessa forma e se organizar, acho que a empresa sai ganhando melhor e acaba não sendo só uma exigência do governo. Eu consigo fazer algo que organize melhor e deixe a empresa melhor depois que eu finalizar esse projeto. Eu acho que encarar como oportunidade é mais estratégico e inteligente por parte das empresas. E é isso, gente. Da minha parte, agora eu vou passar a bola aí para a Bruna, que vai falar de cloud. Depois a gente também fica aí para dúvidas. Vou dar uma olhadinha aqui se surgiu alguma coisa no chat, mas estou à disposição. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Passar a bola aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem confirmar se vocês estão vendo a minha tela, por favor? Sim, está aparecendo, Bruna. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Bruna, eu trabalho aqui na área de cloud e hoje eu vou apresentar como que cloud pode ser um bom aliado e auxiliar na adequação à LGPD. Aqui. Bom, pessoal, aqui a gente apresenta 3 situações, né, que tem no mercado. O primeiro é on-premise, que é quando o cliente fica com toda a infraestrutura dele na casa dele. O segundo é quando ele está numa outra nuvem, algum outro player de mercado. E o terceiro é o nosso cenário, né, da TOTS Cloud. Quando a gente compara essas 3 situações, começando da tabela da esquerda, né, que são esses itens que o cliente precisa cuidar quando ele está on-premise, versus a tabela de um cliente que ele está numa outra nuvem, seja no modelo IaaS ou no modelo PaaS, em que não é direcionado ao produto da TOTS, versus o nosso serviço, a gente consegue ver que tanto o custo total e o trabalho que exige do cliente é bem menor. A gente oferece um serviço que ele é direcionado para o produto da TOTS, que é diferente do que o mercado faz. Quando ele está on-premise, ele precisa fazer toda essa gestão que envolve custo, tempo, funcionários. Ele precisa ficar responsável pela infraestrutura mais gestão do RP. Quando a gente vai para uma outra nuvem de mercado, essa responsabilidade ela fica dividida. Então, parte da infra fica de responsabilidade do player, mas o cliente ainda fica responsável por uma outra parte. E também é legal ressaltar que quando a gente fala de outras nuvens em relação ao serviço de backup, ele se limita apenas a fazer o backup, tá? A parte de gestão do backup fica ainda de responsabilidade do cliente. E tem cliente que ainda é pego de surpresa nessa parte. Quando o cliente migra para a nuvem da TOTUS, a gente faz essa parte para ele, tá? A gente cuida disso. Quando a gente vai para o nosso serviço, a gente tem um valor agregado porque a gente faz tanto a gestão, né, da parte de infraestrutura, quanto para a gestão do RP, fazendo com que o cliente realmente foque no seu negócio. Então, quando o cliente migra para a nuvem da TOTUS, ele consegue reduzir em até 50% dos controles da LGPD. Isso é baseado em cima de um estudo, tá, de referência do Cloud Security Alliance. Isso é legal enfatizar que isso não significa que você migrando para a nuvem, você perde, né? Você diminui as suas responsabilidades. Então, você continua com elas, mas a gente consegue ajudar a implementar esses controles, tá? Então, de uma certa forma, isso reduz o trabalho do cliente. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre a segurança da informação aqui na TOTUS, tá bom? E quando vocês olham, né, essa stack e cada item que tem nessa stack, isso não é limitado só a esses itens, tá? A gente acaba endereçando algumas boas práticas de segurança e ferramentas de segurança. Então, a nossa segurança ela se baseia em cima de 3 visões. São pessoas, processos e ferramentas. Quando a gente fala de segurança em si, né, a gente faz teste de invasão e auditoria periódica com empresas externas. A gente também faz teste de gestão de vulnerabilidade do produto. Então, pelo fato da nuvem da TOTUS saber sobre o produto, né, em termos de aplicação, a gente consegue descer mais esse nível de gestão de vulnerabilidade, além de usar cofre de senhas. Quando a gente fala de certificados, a gente tem os principais certificados de mercado, tá? É legal falar que o Tier 3 nosso é o Tier 3 Facility. A gente está entre as 8 empresas do Brasil que possuem esse certificado. Quando a gente fala de sistema operacional, a gente tem o anti-malware e gestões de acesso. Monitoramento, a gente tem o SIEM, resposta de incidentes, auditorias, EDR.
Todo o nosso backup é off-site, então a gente acaba replicando fora do nosso data center. Quando a gente fala de redes, a gente tem o anti-DDoS, firewall de última geração, e utiliza o IPS. O que seria isso, né? É o Intrusion Prevention System. É uma camada a mais de proteção para o cliente. Virtualização, a gente faz isolamento de rede. Storage, a gente faz redundância e também outras camadas. E servidores, a gente tem uma segurança física, a gente tem combate a incêndio, a gente tem também no breaks. Tudo isso é voltado para o nosso data center. O cliente da TOTOS, se ele fosse implementar tudo isso sozinho, isso ficaria bem caro para ele. É diferente da TOTOS, né, que tem um poder de barganha maior. Quando ele migra para a nuvem da TOTOS, ele já tem tudo isso atendido, tá? Isso ajuda no final do dia a implementar medidas de segurança para o cliente. Isso é uma espécie de resposta do cliente em relação àquela IPAD, que é de implementação de medidas mais restritivas de segurança. Além disso, de toda essa implementação de segurança, a gente ainda conta com uma camada de automação na gestão do produto, tá? Que, entre outras coisas, faz também gestão de itens de segurança. Basicamente, o T-Cloud, eu não sei se todo mundo conhece, que é um ecossistema de produtos TOTOS na nuvem. Ele te permite fazer uma série de ações em relação à administração do produto, tá? Inclusive segurança. Então, você tem clareza sobre os recursos que eles estão implementados, seja do próprio produto em si, ou seja de ações que você pode concluir. Exemplo, como editar um SQL, tá? Tudo isso em um ambiente seguro. Eventualmente, em algumas ações de automatização na gestão do RP. Então, por exemplo, você consegue atualizar pacotes, você também consegue controlar se um serviço ele está de pé ou não. Então, você consegue parar e voltar ele em tempo real, além de acompanhar logs de produtos e monitoramento. Também você consegue parar alguns controles de segurança através da própria ferramenta, tá? Você consegue administrar a regra de firewall pelo T-Cloud. Então, você consegue colocar um API nesses campos e identificar qual é a restrição de endereço de origem. Então, pessoal, resumidamente, o T-Cloud, entre várias outras coisas, inclusive ajudando na LGPD, ele consegue te ajudar na administração do produto, através de controles implementados, fazendo com que os times tenham uma performance diferenciada em relação à adequação. Bom, pessoal, resumidamente, quando a gente fala, né, de nuvem da TOTOS, além de todos os outros pontos que a gente viu, a gente tem alguns pontos que são diferenciais e pode ajudar bastante, tá? Não só na jornada de adequação LGPD, mas também em relação à administração do produto. Então, quando a gente fala de contratação por conexão concorrente, o cliente não precisa mais se preocupar com sizing ou obsolência da infraestrutura, tá? A TOTOS fica responsável por isso. Ele também consegue acessar o RP dele de qualquer lugar. Então, o cliente ganha essa mobilidade, né? Caso times precisam trabalhar remoto, que casa muito com o momento que a gente está passando. Basta ele ter acesso à internet. Nosso cliente também não é impactado pela variação do dólar. Todas as nossas ofertas são em reais. Então, ele não é influenciado por essa volatilidade do dólar, né? E ele consegue ter uma previsibilidade dos custos dele. Além de ter uma redução total do custo com o RP, então ele não precisa mais se preocupar, por exemplo, com licenciamento de banco de dados ou de sistema operacional, segurança. A TOTOS cuida disso para ele e ele realmente consegue focar no negócio dele. Além de ter uma gestão da RP automática simplificada, que é com o T-Cloud, que eu mostrei para vocês. Então, ele consegue fazer algumas atualizações, ele ganha autonomia no ambiente dele, além de poder economizar alguns gastos relativos à administração do RP. E, por último, ele tem a disponibilidade na aplicação TOTOS, tá? É a única nuvem que oferece essa disponibilidade sobre o RP. E aí ele garante continuidade nos negócios dele. Bom, pessoal, é isso. É uma apresentação mais geral, né? Para a gente apresentar como o cloud pode ser um bom aliado nesse momento e ajudar também na administração do seu RP. A gente vai ficar um tempinho aqui para responder algumas perguntas. Caso vocês queiram contatar a gente, vocês podem enviar e-mail nesses 2 e-mails que estão aqui na tela, tá bom? Pessoal, bom dia. Eric falando aqui. Eu trabalho também no time de Cloud, tá? Hoje sou responsável por Business Development dentro de Cloud.
E a gente separou algumas perguntas aqui, acho que são perguntas bem interessantes, né, que o pessoal está mandando aqui para a gente. Acho que para resumir, algumas que são de interesse de todos, né, ao longo da apresentação, a gente trouxe algumas informações aqui em relação a, por exemplo, a ativação do Audit Trail, né? Acho que é um consenso, né? E para quem já utilizou esse recurso, sabe que ele consome mais memória, né? Consome mais recursos computacionais. E aí surgiram algumas perguntas em relação a quando o cliente estiver em cloud, né? Como que deve ser feita a ativação desse recurso, como que deve funcionar em relação a utilizar essa solução, né? Então, um ponto que é importante é sempre que vocês tiverem a necessidade de ativar o Audit Trail do Proteus, entre em contato com esses e-mails que estão aí na tela, tá? São os e-mails que são onde fica todo o nosso time de arquitetura de cloud, e esse time consegue ajudar vocês a identificar se é necessário algum tipo de ajuste no ambiente, se é necessário algum tipo de revisão dos recursos computacionais atuais, tá bom? Mas, basicamente, a gente tem vários clientes que hoje utilizam o Audit Trail, né? Funciona bem dentro do recurso em nuvem, não só no modelo on-premises, mas funcionam em nuvens TOTUS ou não TOTUS, então a gente também consegue auxiliar vocês nesse sentido. Em relação a outra questão que a gente separou aqui, que é bem interessante, é em relação à criptografia no banco. Quando a gente fala, né, até como o César colocou aqui ao longo da apresentação, em relação à parte da criptografia ser um recurso do próprio SGBD, né, os clientes em cloud, por padrão, eles são deployados num modelo onde o SGBD já vem uma versão que te permite fazer criptografia. E aí só precisa ser avaliado no tempo de projeto, ou então, eventualmente, também acionando essas equipes que estão aí com os e-mails na tela, para que seja avaliado se, eventualmente, há algum tipo de ajuste necessário na forma de armazenar esse dado, na forma de transacionar em si, mas, por via de regra, né, os clientes de cloud já contam com esse benefício, fora todos os outros benefícios que a Bruna trouxe aqui ao longo da apresentação, né, de você ter, como cliente de cloud, já uma série de implementações de segurança que vão ajudar o teu negócio a não só, né, ter um nível maior de robustez e adequação à LGPD, mas também de garantir que o teu dado, ele eventualmente tenha muito mais barreiras, né, e uma segurança maior implementada em relação a vazamento de dados, em relação a algum tipo de acesso indevido. Então, isso no final do dia, né, acho que é importante ficar claro para todo mundo, traz não só uma aceleração na adequação da lei, né, a gente tem alguns estudos internos que comprovam para a gente que essa aceleração ela vai até 7 vezes, né, por conta de toda essa questão de você não precisar adquirir esses recursos por fora, não precisar fazer a manutenção e a gestão de todos esses recursos de segurança, como a Bruna bem trouxe aqui para a gente, mas também pela questão de redução de custo, né? Então, acho que até pelo próprio poder de barganha que a TOTUS possui em relação a comprar, né, adquirir esses recursos e fazer a gestão, fazer o deploy, né, colocar de pé essas medidas de segurança, e isso para vários clientes ao mesmo tempo, então a gente consegue entregar isso como um valor agregado da oferta de cloud. Então, acho que é um mega benefício que faz com que muitos clientes, inclusive, procurem vir para a nuvem da TOTUS, né, como forma também de se adequar, de acelerar e auxiliar nessa adequação à LGPD. Outro ponto que é importante, o pessoal perguntou aqui sobre o T-Cloud, tá? A Bruna mostrou algumas telas aqui para a gente, é um sistema, na verdade, é um ecossistema de gestão dos produtos TOTUS na nuvem, e, por default, ele é um produto que todos os clientes possuem acesso, né, ou devem possuir acesso. É um sistema que ele foi implementado no ano passado, tá, no início do ano passado, a gente, inclusive, apresentou no Universo TOTUS, para quem participou lá, deve ter visto no stand de cloud, e ele vem facilitando bastante a gestão de todo mundo, né, em relação ao produto TOTUS em nuvem. Então, tanto na camada de automação do produto, de você ter uma série de ações que podem ser executadas por lá e que vão poupar tempo do teu time, né, que vão facilitar, de fato,
a administração do produto, né? Inclusive dando uma camada de automação bem importante em relação a várias coisas que a gente sabe que executa no dia a dia, como também em relação à parte de segurança. Então, segurança da informação, ela tem um salto de implementação quando a gente fala da adoção do T-Cloud, muito mais por conta do T-Cloud funcionar como uma espécie de camada segura, uma camada padronizada de atendimento às necessidades do produto na nuvem. E aí, né, é importante frisar que esse é um benefício que só a TOTUS entrega, né, só a TOTUS Cloud entrega, falando dos produtos TOTUS. Tá? Então, algumas das telas que vocês viram ali, como, por exemplo, administrar regra de Firewall, outras que a gente também possui, do Trust Center, né, que é uma área específica dentro do T-Cloud onde você consegue ver todas as questões de segurança. Então, tudo isso dá uma certa transparência, dá uma maior tranquilidade e faz com que a adequação LGPD seja um caminho mais tranquilo quando você fala de um cliente que está na nuvem da TOTUS. Então, basicamente, todos os clientes têm acesso, eventualmente, alguns clientes que já estavam em cloud há mais tempo, né, possam estar em processo de migração, mas hoje a gente já tem mais de 80% da base de cloud com acesso ao T-Cloud usufruindo dos benefícios dele. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para a gente aqui que a gente vai esclarecendo aí para todo mundo. Obrigado. Boa tarde. Oi, pessoal. Agora é o César falando. Camila, eu acho que tem algumas questões referente aí ao processo do Proteus, não é isso? Você pode passar para a gente quais são as principais dúvidas? Isso, eu acho que um ponto bem recorrente é com relação à questão da anonimização, né? Como que a gente está tratando essa questão da anonimização e mesmo, né, essa questão até mesmo de não ter mais os dados, né? Deletar realmente os dados hoje do ambiente do Proteus. Tá bom. Bom, pessoal, é importante, como eu disse, a anonimização é um recurso pelo qual a gente vai utilizar para descaracterizar a informação, né? Descaracterizar os dados de um determinado, por exemplo, cliente, ou até mesmo de um funcionário. Lembrem-se que eu comentei que nós temos que se atentar ao ciclo de vida do dado. Tem algumas informações que eu não vou poder simplesmente deletar. O recurso que está disponível é sim a questão da anonimização. Então, ou seja, se algum cliente no futuro, né, guardado aí todo o ciclo de vida do dado, porque eu sou obrigado perante a outras legislações, como por exemplo, se for no caso de um funcionário, eu sou obrigado a guardar os dados para efeito de fiscalização, após isso, eu posso fazer, por exemplo, uma anonimização desses dados, para que eu não consiga vincular mais os movimentos ao proprietário daqueles dados, tá bom? Mas eu tenho que sim também respeitar essas outras legislações que atualmente existem no nosso país, tá bom? Importante, né? Naturalmente, a agência que está sendo criada, ela vai naturalmente indicar caminhos para esses tipos de impasses, né? Onde se um cliente, por exemplo, pedir para que eu simplesmente delete os dados dele, se eu tiver feito algum negócio com ele, eu vou ter que respeitar também a legislação, né? A outra legislação com relação à disponibilidade dos dados. Mas, ainda assim, eu vou poder, por exemplo, anonimizar. Uma vez que eu anonimizo, eu não sei mais quem é o proprietário daquela informação, mas eu ainda tenho o dado para efeito de controle. Importante, isso tem muitas dúvidas pairando ainda sobre esse tema, né? Então, muitas coisas naturalmente vão ser esclarecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está, como foi dito no início, sendo constituída, tá bom? Mas, por hora, o que é disponível são naturalmente estas ferramentas que eu já citei anteriormente. Mais alguma pergunta, Camila? Acredito que, acho que o que mais a gente tem visto aqui no chat são essas informações e acho que você esclareceu agora esse ponto. Ótimo. Pessoal, naturalmente a gente, como foi dito,
é importante que a empresa de vocês comecem a se preparar, né? Aparentemente, nós tivemos uma postergação, mas tem bastante informação e análise que precisa ser feita dentro da empresa, né? Como eu disse, existem diversos tipos de dados e até mesmo ferramentas que vocês possam possuir na empresa de vocês, né? Então, como foi dito pela Glaucia, tem aí um trabalho grande de análise de processo que precisam ser levado em consideração para que depois você possa partir para a parametrização da ferramenta, seja ela a do Proteus, seja ela até mesmo outras ferramentas que você possa utilizar, tá bom? Então, é importante que vocês atentem-se a esses detalhes, façam a análise cuidadosa e criteriosa com relação às informações que vocês hoje possuem. Tem uma outra pergunta que eu estou vendo aqui, com relação ainda à anonimização. A anonimização é realizada dentro do Proteus para usuários comuns, mas não no banco. Caso haja alguma forma de acesso indevido ao banco, existe alguma solução fora a criptografia? Bom, aí é questão de segurança de acesso, né? A ideia é que normalmente o banco de dados onde o Proteus grave as informações sejam acessados somente pelo próprio Proteus e, naturalmente, pelos responsáveis pela informação, né? Então, dentro do Proteus, sim, vão ter recursos para que você possa anonimizar o dado, né? O banco, como eu disse, ele criptografa a informação, caso você tenha optado por essa função, tá bom? É isso, basicamente. Mais alguma dúvida, Camila, que eu possa responder? Sim, o Álvaro também está questionando sobre se existe já alguma previsão, né, dentro da própria ANPD, deverá publicar legislações complementares para alinhar esses detalhes. Isso tem alguma provisão? Se será feito antes? Então, a agência, a autoridade nacional, como foi dito no início, ela está sendo constituída ainda, né? Existem algumas nomeações, mas isso de fato, pelas informações que nós temos, ainda não está totalmente constituída, né? Ela, na verdade, vai indicar boas práticas, indicar algumas regras perante a LGPD. Porém, como eu disse, ela ainda não está constituída e nós aguardamos também que ela seja constituída. E eu acho importante, pessoal, aqui, vocês fiquem atentos ao nosso canal, lá o Espaço Legislação da TOTUS, né? É um canal que nós temos lá dentro do próprio site da TOTUS. Lá vocês conseguem se atualizar com vários temas de legislação, justamente para que vocês possam estar atualizados. Nós participamos de alguns comitês dentro do governo e muitas vezes a gente traz informações bem relevantes e bem recentes para que vocês possam ter, né, o acompanhamento mais próximo. Então, usem também esse canal, divulguem ele na empresa de vocês para a área fiscal e de controladoria, que também vai ajudar bastante nesse processo de atualização, né? Nós sabemos que tem muita coisa evoluindo ainda com relação à LGPD, tem muita informação ainda sendo discutida, mas a gente tem sempre acompanhado para que manter os nossos clientes atualizados, tá bom? Eu vi aqui alguns também, Camila, só tomando sobre o Audit Trail. Importante destacar, pessoal, que nós temos duas gerações de Audit Trail, né? Uma anterior aí à versão 12 e mais recente, né? Isso coisa de depois posterior à versão 12, nós lançamos o Embedded Audit Trail. São ferramentas diferentes que, naturalmente,
teve a evolução principalmente no quesito performance. Então, eu vi que o Jandir respondeu algumas informações aqui. Eu entendo que vocês devam avaliar essa nova ferramenta e, caso tenham dúvidas, podem nos procurar, abrir um chamado para que a gente possa apoiá-los com relação a essa ferramenta. Ela impacta naturalmente, como eu disse, tem um impacto em performance, mas também principalmente no banco de dados. Então, pode haver questões ligadas ao banco de dados que a gente pode naturalmente indicar como vocês podem caminhar, como é que pode ser solucionado da melhor forma possível. Nós temos vários clientes já utilizando a ferramenta, inclusive a própria TOTOS, como foi bem colocada pela Gláucia, já está se adequando ao processo de LGPD e nós usamos também esses recursos. Então, é importante que vocês possam avaliar todos esses aspectos e contem conosco para ajudar a configurar da melhor forma, garantindo aí a melhor usabilidade da ferramenta, tá bom? Eu acredito que é isso. Pessoal, em nome da TOTOS, eu agradeço imensamente aí a participação de vocês. Esse conteúdo, naturalmente, vai ficar disponível, né? Essa gravação vai estar lá no nosso espaço legislação, e vocês, quem teve oportunidade aqui também na pasta de documentos aqui da própria ferramenta GoToWebinar que nós estamos usando, também tem os PDFs de todas as apresentações que nós fizemos. Novamente agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, César. Não sei se mais alguém quer falar, a Bruna quer voltar, Glaucia, vocês têm alguma coisa? Eu vi que as perguntas foram respondidas, né, bem explicadinhas pelo César. Não sei se vocês querem abordar mais algum ponto. Não, tranquilo, só agradecer mesmo a participação de todos e conta com a gente aí. Ah, legal. Só para frisar, aqui nessa abinha do bate-papo, gente, eu deixei o link onde vai ficar disponível essa gravação, tá? Porque muita gente estava questionando. Fica lá dentro da página da consultoria mesmo, tá? Ali pelo espaço legislação vocês têm acesso. Naquele banner, TOTOS Responde, onde a gente sempre coloca os nossos, né, eventos que a consultoria faz, é sempre lá que vai ficar as gravações, tá? Se ninguém souber o acesso, aqui no bate-papo eu já deixei o link, tá? Acredito que na próxima semana a gente já disponibiliza esses vídeos, tá? Também teremos a segunda rodada, para vocês se inscreverem também, acesse esse campinho, tá? Que a gente vai ter a segunda rodada em maio. Independente, né, dessa MP que veio mudar a data, foi como a Gláucia falou, o César falou, que a gente todo momento estava frisando, é importante a gente começar esse processo antes, né, é um processo longo, é árduo, tem muito processo que precisa ser analisado, então, e a TOTOS já está colocando em suas ferramentas as atualizações, os releases, então cabe a gente vir passar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então, a nossa agenda permanece, independente dessa mudança de data, tá bom? Bom, gente, então acho que é isso, né? Obrigado a todos. Espero vocês no próximo, tá? Foi bem válido para mim, tá? Agradeço, depois vou estar compartilhando com vocês as perguntas, tá bom? Gente, brigadão, bom dia.